Paz do Senhor, meus irmãos. E eu tinha preparado aqui uma plenária bastante interessante para vocês, mas ontem à noite, depois de passar um dia abençoado com os irmãos, aprendendo como operacionalizar um pequeno grupo, ferramentas eficazes para pequenos grupos, eu fui reler o artigo no final do dia, e o Senhor tocou meu coração para estar abordando um assunto muito especial com cada um de vocês. Se vocês olharem na página 84, tem algumas questões para reflexão e aprofundamento. Quando eu cheguei nessa questão número 2, quem tem a obrigação ou a responsabilidade de discipular? Ah, meus irmãos, eu fiquei triste quando eu cheguei nessa questão, porque a gente não entendeu. O brasileiro, esse povo tão abençoado, que sabe se relacionar, que sabe mostrar o amor uns pelos outros, ele não está entendendo de quem é a responsabilidade de discipular. Então, meus irmãos, eu falei um pouquinho da minha história, e agora eu quero que vocês prestem atenção um pouquinho na história da igreja. Eu quero falar de um camarada que, há quase 1.800 anos atrás, revolucionou a história da igreja. Imperador romano chamado Constantino. Então, esse camarada, imperador do maior império que existia em seu tempo, dominou todo o mundo que era conhecido à época, ele vai para uma batalha, e diz ele que ele recebe um sinal do Senhor que era para ele atacar. Ele ataca, ele vence aquela batalha, e ele entende que existe um Deus de verdade. Fruto disso, meus irmãos, até então, a igreja do Senhor Jesus, perseguida na terra, sofria por perseguições, mas era honrada pelo Senhor. E aí, no ano 313, ele proclama o Edito de Milão, encerrando a perseguição à igreja de Jesus Cristo. E por que a gente tem que ir tão longe? Eu quero que vocês entendam o que a gente vai estar falando aqui hoje. No ano 322, não sei se por ser o imperador, se for uma manobra política, não é isso que a gente vai estar falando aqui. Ele é declarado Pontifex Maximus, Pontífice Máximo, o que depois vem a se tornar o Papa da Igreja Católica. No ano 325, ele convoca o primeiro concílio em Nicéia e começam a discutir questões de ortodoxia cristã. Os acadêmicos eles não entram em consenso quanto à declaração do cristianismo como religião oficial do Império Romano, mas foi por volta do ano 380. De lá para cá, meus irmãos, só tinha acesso, ou melhor, desculpe, do 380 até 1517, só tinha acesso às Escrituras quem conhecia hebraico, grego ou latim. Ou seja, a palavra de Deus não era para todos. E você hoje, meu irmão, tem o privilégio de ter em sua mão uma Bíblia que fala da palavra de Deus na sua língua natal e você é capaz de entender. Por quase 1.300 anos, só quem tinha esse tipo de educação poderia ler, entender e interpretar as Escrituras. Fruto disso, o que é que foi criado em meio à Igreja Católica, a Igreja Universal? O chamado clero. O clero, se a gente trouxesse para os dias de hoje, poderia ser chamado dos profissionais da fé. Mas se a gente olhasse lá para trás, ele se assemelha muito com os fariseus, os saduceus. Então, meus irmãos, eis que, em 1517, um sacerdote alemão
Martinho Lutero, ele está questionando práticas da Igreja Católica no que diz respeito às indulgências. E ele fala, gente, isso está errado. E ele escreve uma tese, na verdade ele escreve 95 teses, e prega na porta da Igreja de Todos os Santos, em Wittenberg. A gente que não conhece a história acha que ele estava só fazendo um protesto individual, botou ali na porta da igreja dele, e aí quem quisesse se interessar vinha e olhava aquilo. Mas, na verdade, lá na Alemanha, da época do Lutero, 1517, a porta da catedral era como se fosse o maior painel multimídia que eles tinham na comunidade. Eu não sou de Joinville, não vou saber falar qual seria esse ponto aqui na cidade. Mas pensa no Shopping Miller. Se eles botassem um painel gigante assim na lateral do shopping e botasse lá, 95 teses. Toda a comunidade tomou conhecimento daquilo. E uma das coisas que estava no coração do Lutero, que foi dado por Deus, era que a palavra do Senhor é para todos. Não só Lutero, Wycliffe tinha o mesmo desejo no coração dele. Tyndale, mesmo desejo no coração. E por causa desses irmãos, hoje a gente está reunido aqui como Assembleia de Deus. Porque, meus irmãos, até então, era só o clero quem podia entender a palavra de Deus. A diferença é que, na Europa, rapidamente a ideia se espalhou. E na época da Reforma Protestante, países como Alemanha, França, Suíça, foram importantíssimas com seus teólogos, com seus estudiosos da palavra, para poder ratificar essa mensagem de que muitas das práticas da Igreja Católica não estavam de acordo com a palavra. Para nós brasileiros, a gente começa a perceber que ainda hoje sofremos diversas influências do catolicismo pré-reforma. E por que eu quero falar disso? Porque, às vezes, a gente não entende o que está acontecendo na igreja hoje porque a gente não sabe o que aconteceu lá atrás. Então, de 1517, 31 de outubro, o que a gente celebra hoje? A gente não, mas o que o mundo celebra hoje, 31 de outubro? Halloween. Se você reparar como o inimigo é sujo, ele pega datas, marcos na vida da história da igreja e tenta profanar. O dia 31 de outubro é um marco, porque é um marco aonde Deus plantou no coração de alguns homens que todos nós temos direito a ler, entender e aprender direto da fonte. Se você acredita que isso aqui é a revelação de Deus, inequívoca, sem erros, perfeita, a gente tem que dar graças a Deus que o nosso Deus é glorioso e gracioso para conosco, para poder nos abençoar com isso aqui. Mas, gente, levou 1.300 anos para que isso se tornasse uma realidade. Mas nós somos um povo que fomos colonizados pelos portugueses. E, infelizmente, os portugueses não tiveram uma representação durante a época da Reforma. Os portugueses estavam muito mais envolvidos na contra-reforma do que na reforma. E eis que eles chegam em terras brasileiras. E por séculos, o Brasil foi um país católico. Em 1965, a Igreja Católica finalmente autorizou que as missas fossem pregadas nas línguas locais. Até então, só latim. No censo de 1970, aqui do Brasil, quase 95% das pessoas se declaravam católicos e menos de 2% se declaravam evangélicos. Hoje, evangélicos somam mais de 22% pelo censo de 2010. Glória a Deus, irmãos. Meus irmãos, onde é que eu quero chegar com tudo isso?
Uma das coisas que nós, infelizmente, herdamos e até hoje ainda não entendemos que precisamos desconstruir é o chamado paradigma clero-leigos. O clero, os profissionais da fé, são os únicos detentores do conhecimento e da habilidade para a interpretação das Escrituras. Todos os demais são leigos. Então, pela tradição católica, o padre que sobe no púlpito é o clero. A congregação toda é leiga. E graças a Deus que diversos países investiram em missionários para poder vir trazer para o Brasil a verdade do Senhor Jesus. Mas, infelizmente, meu irmão, a gente nas igrejas evangélicas felizmente não vivemos esse paradigma na sua essência. Mas nós temos duas heranças que são terríveis. Se eu perguntar para diversas pessoas, gente, de quem é a responsabilidade de liturgia, batismo, ordenanças e discipular? Aí qualquer pessoa que for evangélica vai me dizer assim, é da igreja. Para quem tem um nível de maturidade, a igreja somos nós. Assembleia, reunião, ajuntamento de pessoas por causa da salvação de Jesus Cristo. Mas quando a pessoa responde a responsabilidade é da igreja, o que ele está dizendo é do cara que é pago para fazer isso. É do pastor, é do sacerdote, é do bispo, é de não sei quem, é de qualquer um, menos eu. A herança que herdamos é de sermos espectadores. E Deus não chamou ninguém para ser espectador. A herança que recebemos, meus irmãos, é uma herança de não praticantes. Uma das coisas que muito me chama a atenção, porque eu gosto de história, eu gosto de estudar história, é que o Brasil é um país que, dos católicos declarados, metade deles dizem que são católicos não praticantes. Aí eu pego minha Bíblia, eu vou ler aqui o texto em Tiago 2,17. Mas a fé sem obras é morta. O que isso quer dizer, gente? Se você não pratica, você não tem fé. Como você pode dizer que você é um religioso e não está fazendo nada disso? O não praticante é uma pessoa que diz que tem uma fé intelectual, mas é incapaz de colocar em prática. Por isso, meus irmãos, que eu quis trazer o contexto histórico para vocês. Nós não podemos aceitar sermos espectadores da fé. Isso aqui, gente, não é entretenimento. Deus não chamou ninguém para vir à igreja uma vez por semana, sentar em banco e receber alimento na boquinha. Deus está chamando o seu povo para transformar uma nação. Não vai ser, meu irmão, vindo na igreja uma vez por semana, no culto do domingo, que você vai transformar uma nação. Quando a gente chega na grande comissão, Mateus 28, de 18 a 20, portanto, me foi dada toda a autoridade nos céus e da terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que eu vos ensinei. E eu serei convosco até a consumação dos tempos. Para quem é esse chamado, meus irmãos? É para o clero? É para o pastor? É para cada um de nós. Se você acredita que você foi chamado por Deus,
A grande comissão é para você. Meus irmãos, o pastor que criou o encontro com a palavra em inglês, o Dick Woodward, ele chamava o Sermão do Monte como o primeiro retiro cristão. E ele falava, Jesus tinha 2 tipos de audiência na sua caminhada aqui na terra. Um grupo seleto de pessoas que ele escolheu, e esses eram parte da solução. E as multidões com quem ele interagia, esses eram parte do problema. O problema, nós sabemos qual é. É o pecado e a separação de Deus. A diferença é que nós não estamos tomando posse do chamado de sermos a solução para esse problema. Você é instrumento de Deus para alcançar almas. Você tem se colocado disponível para a obra do Senhor? Ou sua agenda está muito ocupada? Pastor, eu tenho família, eu tenho filhos, eu trabalho de 7 da manhã às 8 da noite, tenho tempo nem para poder me coçar. Meus irmãos, se você não priorizar o chamado do Senhor, de nada adianta tudo o que você está fazendo aqui na terra. Esse mesmo pastor, ele falava uma coisa que eu acho muito interessante. Outro mito que nós herdamos. Ele falava assim, pessoas fantásticas fazem coisas sobrenaturais porque elas são pessoas fantásticas. Mas se a gente olhar o que Jesus fazia, ele fala assim, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Por isso ele se sentava com pecadores, com publicanos. E a verdade bíblica é que Deus escolhe pessoas simples, pessoas ordinárias, mas porque elas se fazem disponíveis, porque elas respondem ao chamado, Deus opera o sobrenatural pela vida das pessoas. Então, meus irmãos, entendamos, a grande comissão é para mim e é para você. Você é o discípulo. E se a gente olhar de uma forma analítica, a grande comissão é Jesus chamando discípulos para fazer discípulos. E aí a gente volta à pergunta, de quem é a responsabilidade de discipular? Alguém aqui se considera discípulo de Jesus Cristo? Por favor, levante a mão. Se você levantou a sua mão, comece a agir. Porque Deus te chamou para fazer uma grande obra aqui na terra. Mas, meu irmão, você não vai fazer essa obra sozinho, não. Porque você não é sozinho. Você é igreja do Senhor. E enquanto membro do corpo, nós somos mais fortes. Eu sozinho posso impactar a vida de 2, 3, 4, 5 pessoas. Quantas pessoas tem aqui hoje? Se eu botar que nós temos 500 pessoas hoje aqui, e cada um de nós puder impactar 5 vidas, nós vamos ter 2.500 almas impactadas para o Evangelho. Juntos somos mais fortes. Você está disposto a andar junto com o Senhor? Você está disposto a andar junto com seu irmão? Porque, meus irmãos, ontem o pastor Josadak estava falando aqui, que bênção, que palavra abençoada. Ele falou assim, sublinha essa palavra aqui, ó, propósito. E eu falei, nossa, esse homem é de Deus mesmo. Foi no cerne da questão. Qual é o propósito da vida de vocês? Se tem alguém aqui cujo propósito de vida não é glorificar o nome do Senhor, você ainda não entendeu. Então, meus irmãos, essa questão de quem é a responsabilidade aqui na página 84, ela bateu em meu coração, porque
eu não vou esperar o profissional da fé fazer. Eu faço a minha parte porque eu sou membro do corpo. E aí, lendo as perguntas, eu falei, bom, já sei de quem é a responsabilidade. É de todo aquele que foi chamado para ser discípulo de Jesus. Mas de que forma a gente pode utilizar os pequenos grupos como estratégia para discipular? E mais uma vez, ontem o pastor Josadai falou uma coisa muito bacana. Ele falou assim, eu não gosto muito desse negócio de discipulado 1 a 1 não, porque ele pode ser falacioso. Ele até falou que não podia falar falacioso, então não vamos repetir não. Mas, enfim, o ambiente onde o discipulado prospera é o ambiente pequeno o suficiente para que um influencie a vida do outro. Meus irmãos, eu vou ler a palavra do Senhor, o texto que está em Efésios 4, de 11 a 16. Mas antes, a gente vai falar dos dons do Espírito. E Paulo, ele também fala dos dons em 1 Coríntios. Então, em 1 Coríntios 12, 7, ele fala assim diz a palavra do Senhor. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Por isso que eu falei que aquele homem é de Deus, porque quando ele fala que tem que ter um propósito, fim proveitoso, gente, é propósito. Mas Paulo, ele não desenvolve esse tema em 1 Coríntios. Quando ele está escrevendo para a igreja em Éfeso, é que ele começa a abordar. Então, em Efésios 4, 11 a 16, assim diz o Senhor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esse dom é um só, tá, gente? Pastores e mestres, cuidado e ensino. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Fim proveitoso. Eu vou repetir, gente. Verso 12. Com vistas ou com o objetivo de aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glórias a Deus pela leitura da sua palavra. Meus irmãos, não adianta a gente fazer nada se o propósito, se o objetivo não for trazer honra e glória para o nome do Senhor. Deus diz, cada um de nós que fomos salvos, que aceitamos a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos de Deus, de acordo com a sua vontade, dons. E agora eu quero que vocês me acompanhem na página 83 do artigo que está escrito. Então, se a gente for olhar aqui o item número 1, a igreja é o corpo de Cristo. Somos vários membros formando um corpo, do qual Cristo é a cabeça. No número 2, a gente percebe que membros saudáveis ou membros funcionais resultam em uma igreja, em um corpo, em uma congregação saudável ou funcional. No número 3, a gente vê que, pela graça de Jesus, nós temos a oportunidade de fazer
a obra que Ele confiou a cada um de nós. Mas é agora que eu quero falar com vocês. Porque às vezes, meus irmãos, a gente tem a impressão de que pequeno grupo é uma moda que está in agora, que é a última onda do imperador, ou que é o modismo dessa nova geração. A igreja que se reunia nos lares, conhecida como igreja primitiva por alguns estudiosos, ela não era uma igreja que se reunia em grandes ajuntamentos nas casas. O grande ajuntamento se dava no templo. Em Atos 2, de 42 a 47, a gente vê o que está acontecendo. Antes, um pouco, Pedro recebe aquela unção do Espírito, dá uma palavra e 3.000 são convertidos. E eu não sei por que a gente foca tanto que 3.000 foram convertidos, que a gente acha que estão indo 3.000 de casa em casa. A casa do judeu, século I, era uma casa que abrigava entre 20 e 30 pessoas. Se fosse uma pessoa numa posição melhor, poderia abrigar até 50. Isso quer dizer, gente, que os 3.000 não estavam indo todo mundo na casa de um para comer, não. Isso quer dizer, meu irmão, que eles se dividiam em pequenos grupos para ter comunhão uns com os outros. Comunhão íntima. Expressar amor uns pelos outros. Então, hoje, a nossa vida mudou, a cultura mudou, nossa realidade é outra. Mas o fundamento daquela igreja que se reunia nos lares é que você precisa estar num grupo pequeno o suficiente para que o seu amor seja manifesto, seu amor seja expresso, que as pessoas se sintam amadas, que se sintam íntimas umas das outras, e aonde você possa praticar e desenvolver as doutrinas espirituais, dentre elas, os dons. É momento de oração, é momento de jejum, é momento de comunhão, é momento de adoração, mas é momento de prática e desenvolvimento dos dons. E quando a gente traz isso para o mundo moderno, eu já tive pequeno grupo, eu tenho pequenos grupos em minha casa, agora já tem 8 anos que eu mantenho grupos em minha casa. E já fiz grupo na casa dos outros. E já fiz grupo nas instalações da igreja. Hoje eu tenho grupo na igreja, tenho grupo em minha casa e tenho reuniões em grupos menores que a gente vai para cafeterias, que a gente vai para shoppings, que a gente vai para algum lugar para se reunir. Mas o importante do pequeno grupo, gente, é que ele é bíblico. A gente pode até estar dando um nome que você não consegue achar aqui, mas o conceito é esse. É um grupo pequeno o suficiente para que todos os dons, para que o amor que você tem um pelo outro, possa ser praticado e desenvolvido. Então, meus irmãos, quando a gente chega aqui no item 4, a gente está se referindo que no verso 16 ele fala assim, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Como é que o corpo efetua crescimento em si mesmo? Só tem dois jeitos ou duas formas da gente fazer o crescimento do corpo. Primeiro, quando nós crescemos individualmente. Você está amadurecendo na palavra ou você continua como criança levada por qualquer vento de doutrina? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você não estiver crescendo no nível individual, se você não estiver amadurecendo na palavra, você não vai conseguir crescer. E a segunda coisa, nós crescemos também trazendo gente de fora para dentro do corpo. Mas sabendo que somos vasos na mão do Senhor para testemunho, para
profissão de fé, para a manifestação do sobrenatural de Deus. Mas quem recolhe as almas e adiciona dia a dia à igreja é o próprio Senhor. Então, meus irmãos, pensando nisso, a gente vê que Jesus dá esse crescimento dando dons espirituais a cada membro do corpo. E esses dons destinam-se a ser usados em amor uns para com os outros dentro do corpo. E aqui a gente chega no item 5 e fala assim: quando todos os membros estão usando os seus dons para benefício dos outros membros, eles estão usando a graça dada por Cristo para construir o corpo à imagem de Cristo. É assim que Deus cresce o seu reino através da igreja. A igreja somos todos nós. Não é o Rambo da fé. Não é o MacGyver da fé. É o corpo, gente. O corpo precisa estar em sintonia. E é isso que às vezes a gente falha em botar na prática. Segundo a justa cooperação de cada parte. E é por isso que a gente precisa de discernimento da parte de Deus. Para que os dons sejam usados para a edificação da igreja, mas que não sejam restritos nem mal utilizados. Tem uma palavrinha no inglês que eu gosto muito, que no Brasil a gente não tem uma tradução que se aprofunde tanto quanto é o conceito em inglês. Se chama accountability, que é contabilidade ou prestação de contas. Mas quando a gente fala de accountability em relações pessoais, a gente está falando de um nível de intimidade, um nível de relacionamento, onde você tem compromisso com a pessoa, onde você está engajado um na vida do outro, onde você presta contas, onde você dá suporte, onde você ama, onde você é amado. Então, quando alguém fala assim, uma relação accountable, ele está dizendo o que é isso aqui. Um grupo que cada um tem uma função, cada ser é único. Ele fala, o louvor foi maravilhoso, você é único e a forma foi destruída, meu irmão. Só tem um de você. Mas Deus te abençoou com um dom especial. Eu não sei se é um dom empreendedor, eu não sei se é o dom para ser boca de Deus, eu não sei se é o dom para poder levar o evangelho da paz, ou se é o dom de cuidado e ensino. Mas você tem que praticar esse dom, desenvolver. O corpo precisa estar reunido regularmente. Item 6 aqui. Não existe relação íntima que você fala com a pessoa uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Eu acho que a gente faz isso com os parentes distantes, né? Cada 3 meses eu vou dar uma telefonada, porque já tem tempo que eu não falo com meu tio. Mas quem quer andar como igreja, meu irmão, você tem que falar todo dia com o irmão. Não falou hoje, já sente falta, tem que falar. Rapaz, estou com saudade do meu irmão. A comunhão com ele é tão boa que eu estou com saudade de falar com ele. E nós estamos nos perdendo nisso. Não, já vou encontrar com o irmão lá no domingo na igreja, está bom, domingo eu falo com ele. Por fim, meus irmãos, os líderes da igreja, formais ou informais, todos nós esse é um grande paradigma, meus irmãos. Porque quando eu falo a palavra líder, parece que todo mundo fala, opa, não está falando comigo não. Deve estar falando para o pastor ali atrás, deve estar falando para o presbítero, falando para alguma outra pessoa que não sou eu. Mas a mensagem que eu quero que você leve para casa hoje, que o Senhor faça frutificar no seu coração, é que todos que estamos aqui, somos os líderes da Igreja de Jesus Cristo. Porque somos discípulos de Jesus. Porque somos a parte que vai
ajudar a resolver o problema. Então não é apenas o pastor que foi ordenado, não é apenas o evangelista, não é apenas o presbítero, não é ninguém que tenha patente. Porque a patente foi derramada sobre a sua vida no dia que você aceitou Jesus. A sua patente é o seu dom. E se você não estiver usando o seu dom, você não está sendo um bom mordomo do Senhor. Você não está exercendo mordomia com excelência. É desafiador, meus irmãos. É desafiador. O discipulado, ele vai acontecer. Ele vai acontecer, meus irmãos, porque é da vontade do Senhor. Deus, no seu plano de salvação, Ele já tinha escolhido os seus. Somos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo. A grande questão é a opção que nós fazemos. Muita sabedoria tem sido derramada na vida de vocês e na minha vida nesses dias aqui. E é que eu estou levando comigo no meu coração é que de nada vale conhecer da palavra se eu não vivo a palavra. Tem gente, e lá nos Estados Unidos isso é muito forte, os acadêmicos, os PhDs, os pós-doc, eles conhecem a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Mas ele não sabe botar na prática, porque ele não sabe se relacionar uns com os outros. Hoje, meus irmãos, o Senhor está desafiando cada um de nós a fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida. Que a gente possa falar, eu conheço o Senhor, não de ouvir falar, mas eu conheço o Senhor de andarmos juntos. Não permitam, meus irmãos, que a dinâmica da vida moderna seja a sua desculpa plausível para não colocar em prática o chamado que Deus tem na sua vida. Você é um discipulador. Eu quero encerrar com o texto que está em Tiago 1, 22, que a palavra de Deus diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. E a pergunta que eu vos deixo é: até quando nós vamos continuar nos enganando? Muito obrigado e que Deus abençoe os irmãos.